A derrota para a Alemanha por 7-1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014 é um fato que mudou para sempre o futebol brasileiro e, claro, a carreira dos jogadores que estavam presentes naquela derrota. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como está hoje em dia a carreira do volante Luiz Gustavo, que era a peça titular da equipe do Felipão e hoje você provavelmente talvez nem saiba onde ele está jogando. Eu mostro o que aconteceu com ele e também toda a sua origem após a vinheta do futebol brasileiro. Antes, um recado para você que curte usar camisas de times e seleções, mas tá cansado de pagar caro por aí. O canal é parceiro da loja Maestro das Peitas e lá eles são especialistas em camisas de time tailandesas. Lá, inclusive, eles entregam para todo o Brasil e até personalizam sua camisa se você quiser. Tem muita camisa legal lá, tem conjunto de time, kit infantil, camisa feminina, é um site completo. Vou deixar o site deles na descrição para você conhecer os modelos disponíveis, vou deixar o contato e vou deixar a rede social para você ver que é realmente uma loja de credibilidade. Lembrando também que na hora das suas compras, usando o cupom VINIVAINER, na hora do seu carrinho, você vai garantir 5% de desconto, beleza? Para a gente entender onde o Luiz Gustavo está hoje em dia, a gente tem que ir para as origens dele para entender também as suas decisões de vida. O Luiz Gustavo, ele teve um início de carreira bem difícil, porque ele não jogou em nenhum time do eixo durante a sua formação. Então é normal a gente ver jogadores na seleção que atuaram por equipes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul, porque lá tem muita mídia e também grandes estruturas. No caso do Luiz Gustavo, apesar dele ser nascido em São Paulo, a sua formação foi feita em Alagoas, onde ele jogou por 3 times do estado. Ele começou no CRB, depois foi para o Ipanema e depois foi para o Coruripe. A sua carreira profissional mesmo se iniciou em 2007 pelo Corinthians alagoano. Na época, o Luiz Gustavo ainda jogava como lateral esquerdo. Foi com o tempo que ele foi migrando para o meio-campo. Então olha só, estamos falando de 2007. Se ainda hoje em dia nós temos vários times nordestinos que têm dificuldades na formação, imaginem em 2007 como era a estrutura e como era a visibilidade. Ainda assim, o Luiz Gustavo se manteve firme e já em 2007 iniciou sua trajetória no futebol europeu. 21 jogos pelo Corinthians alagoano foram suficientes para que o Hoffenheim da Alemanha tivesse interesse em contratá-lo. Ele foi contratado primeiro por empréstimo, mas pela boa adaptação na Alemanha, ele foi comprado em definitivo um ano depois, ou seja, em 2008, por apenas 1 milhão de euros. O Hoffenheim foi importante para apresentar o Luiz Gustavo para o mercado alemão, pois, por ser uma equipe com menos concorrência, ele conseguiu ter sequência de jogo e se firmar entre os titulares. A característica de jogo do Luiz Gustavo em si era diferente. Ele era um primeiro volante canhoto de muita força física. Isso era incomum na Alemanha na época, onde os volantes das equipes não eram tão fortes fisicamente, mas eram muito técnicos, como por exemplo um Schweinsteiger do Bayern de Munique. Após 72 partidas pelo Hoffenheim, em 2011, Luiz Gustavo deu um grande passo na carreira, sendo comprado pelo poderoso Bayern de Munique por 17 milhões de euros. A transferência foi um divisor de águas para Luiz. Afinal, jogando pelo Bayern de Munique, ele teria muito mais holofotes virados a ele e seria finalmente conhecido no seu próprio país. Foi jogando pelo Bayern de Munique que em outubro de 2011, ele recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira. O técnico da época, Mano Menezes, já admitiu em entrevista que era necessário reformular totalmente a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2014, porque a geração de 2010 chegaria em 2014, a maioria com seus 33, 34 anos, então a renovação era necessária. E o Luiz Gustavo, por ser um nome jovem e de destaque, acabou entrando nas listas e se consolidando. Pelo Bayern, o Luiz Gustavo venceu 4 títulos, sendo um deles o da Liga dos Campeões na temporada 2012-2013. Sendo utilizado no Bayern, o Luiz Gustavo seguiu sendo convocado pela seleção brasileira, mesmo com a saída de Mano Menezes e volta de Felipão. E mais do que isso, com o Felipão, o Luiz Gustavo se tornou titular absoluto no meio-campo do Brasil. Em 2013, Luiz Gustavo fez parte da conquista da Copa das Confederações em cima da Espanha no Maracanã e praticamente carimbou sua vaga para sua primeira Copa do Mundo em 2014. Antes da Copa do Mundo, ainda em 2013, Luiz Gustavo deixou o Bayern de Munique e foi para o Wolfsburg para ter mais sequência de jogo.
Na época ele foi negociado por 16 milhões de euros. Na Copa de 2014, como você sabe, o Brasil foi humilhado pela Alemanha na semifinal por 7-1. Nessa que é a pior derrota da seleção brasileira na história. Não é só na história das Copas do Mundo, é realmente na história de todos os jogos. O Luiz Gustavo foi um dos jogadores mais criticados naquela partida, porque ele conhecia os jogadores da Alemanha, assim como o zagueiro Dante, e ele não conseguiu render nada. Com Luiz Gustavo e Fernandinho, o meio-campo do Brasil foi nulo. Foi dominado por Khedira, por Ozil, por Toni Kroos. Muita gente se pergunta, depois dessa derrota vexatória da Copa do Mundo, o que aconteceu com o Luiz Gustavo. Até porque ele não era um jogador muito famoso, mas todo mundo sabe que ele nunca voltou a jogar no futebol brasileiro. Para quem não sabe, o Luiz Gustavo seguiu jogando no futebol europeu até julho de 2022. E não era por time pequeno, time relevante não. Em 2017, ele foi embora do Wolfsburg da Alemanha e foi para o Olympique de Marselha da França. Depois, em 2019, ele foi para o Fenerbahçe da Turquia e aí em julho de 2022 ele assinou com o Al Nassr da Arábia Saudita. Mesmo time em que joga hoje o craque Cristiano Ronaldo e o também brasileiro Anderson Talisca. Há um tempo atrás, o Luiz Gustavo até foi cogitado para jogar no Botafogo e no Corinthians. Só que as negociações acabaram não andando. Mesmo agora com 35 anos, o Luiz Gustavo dá preferência a ficar longe do futebol brasileiro, até por todas as críticas que sofreu após a Copa do Mundo. E isso chega a ser bizarro, um jogador que foi tão criticado conseguiu jogar 15 anos na Europa e agora tá fazendo fortuna jogando no futebol árabe. É um fim de carreira bem melhor do que se poderia imaginar. E querendo ou não, talvez ele tenha tomado a melhor decisão, porque tem jogadores que voltam ao Brasil e esse fantasma do 7-1 ainda os persegue muito. Vocês podem ver o Fernandinho no Atlético Paranaense. Ele é reconhecido como um jogador de qualidade, conquistou muitas coisas no Manchester City, mas sempre que alguém quer pegar no pé do Fernandinho, a primeira coisa que as pessoas mencionam é justamente a história do 7-1. Agora eu quero saber de você. Você que se lembra do futebol do Luiz Gustavo, você gostava dele jogando? Gostaria que ele jogasse no seu time de coração aqui no Brasil? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos assim. Não se esqueça também de compartilhar, comentar e de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E claro, você que quiser comprar sua nova camisa de time, camisa de seleção, visite a Maestro das Peitas para conhecer os modelos disponíveis e os valores. Eu vou deixar o site na descrição, lembrando que na hora das suas compras, usando o cupom ViniViner, você vai ter 5% de desconto. Beleza? Então é isso galera, tamo junto, um ótimo fim de semana para todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. ViniViner aqui, valeu, falou e fui!